Olá, olá, seja bem-vindo. Hoje é dia de perguntas e respostas e a pergunta que eu quero responder hoje, recebi de duas alunas hoje pela manhã. E a pergunta é: como criar um bom roteiro para videoaulas? Eu falo muito sobre a importância da criação de um roteiro para as suas videoaulas, pois eu acredito realmente na utilidade dos roteiros. A primeira grande utilidade é que você não vai perder tempo nas suas explicações e acabar falando muito mais ou muito menos do que você precisaria falar para aquela aula. Ter um roteiro em mãos vai ajudar você a planejar a sua aula previamente. Para isso, antes de começar, pergunte-se: qual é o tema da sua aula? Qual tema você vai abordar nesta aula? Qual será o conteúdo trabalhado nesta aula? Será um conceito? Você vai apresentar um conceito? Você vai fazer uma demonstração de um software? O que você vai ensinar nesta aula? Qual é o objetivo a ser alcançado? Qual é o objetivo de aprendizagem do seu aluno? No final dessa aula, o que ele vai ter que ter aprendido? A partir daí, então, você vai poder decidir qual será o modelo da sua aula. Você vai fazer uma captura de tela, se for o caso de uma demonstração, de um software. Você vai fazer uma apresentação de slides, como eu estou fazendo aqui. Se você está apresentando um conceito, se você está apresentando um conteúdo, então a apresentação de slides pode ser a melhor maneira. Ou pode ser também uma famosa talking head, que é quando você fala com a câmera. Ou seja, não existe um suporte escrito, você vai estar falando diretamente com a câmera. Aqui no nosso canal você já viu que tem algumas aulas que eu faço assim e outras que eu prefiro ficar por trás de uma apresentação de slides, ok? Sabendo qual será o modelo da sua aula, você também vai poder decidir qual é o equipamento necessário. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma câmera? Você vai precisar de um microfone? Qual é o tipo de microfone? Eu estou usando um headset agora para essa aula, por exemplo. Você vai precisar de um software de captura de tela? Você vai precisar de uma câmera? Você vai precisar de slides? Tudo isso envolve a criação de uma videoaula. Bom, eu não vou apresentar um roteiro pronto aqui para uma videoaula, um modelo para você seguir, porque cada vídeo é um vídeo diferente e, sobretudo, cada apresentador, cada instrutor, cada professor é diferente. E você vai precisar, então, criar os seus próprios roteiros, justamente respeitando o tema da sua aula, a disciplina que você está lecionando e a sua vontade também, certo? A sua vontade de aparecer na frente da câmera ou não, e principalmente a utilidade de cada tipo de aula para a fixação desse conteúdo, do conteúdo que vai ser abordado na sua aula. Contudo, existem duas regras de ouro que você pode seguir para a criação dos seus roteiros. Primeiro é uma sequência de ações. Parece um pouco óbvio falar nisso, mas uma videoaula também tem um começo, um meio e um fim, assim como uma aula presencial. Outro detalhe muito importante a ser respeitado, outra regra muito importante a ser respeitada, é que a sua videoaula precisa ser curta. 7 minutos é o tempo recomendado, é o tempo ideal para uma videoaula. Então, lembre-se aqui, por videoaula, somente um objetivo de aprendizagem, ou seja, somente um tema. Bom, mas então vamos falar mais em detalhes dessas duas regras de ouro, ok? Não é? Parece óbvio a gente falar que uma videoaula tem começo, meio e fim, mas se você esquecer essa sequência, você vai se distanciar do seu aluno, pois o seu curso não será um curso e sim uma sequência de vídeos. E não é essa a sua intenção. Um curso online é uma caminhada e você precisa, então, levar o seu aluno nessa caminhada passo a passo. É de extrema importância isso para que o aluno sinta justamente a sua evolução no decorrer do curso. E por isso as aulas e os módulos do curso precisam estar entreligados, proporcionando, assim, uma evolução gradativa no aprendizado. Eu gosto muito de associar um curso online a uma escada, um curso, na verdade, a uma escada. Cada aula deve ser um degrau a ser ascendido, a ser alcançado, ok? Pense sempre nisso e pense em incluir, então, nos seus roteiros essa sequência de ações. A abertura, o início da aula. Como em uma aula presencial, você não chega
na sua sala de aula e você já começa a escrever no quadro ou a fazer uma apresentação de slides, não é mesmo? Você faz uma saudação, você diz oi para os seus alunos. Então, faça uma saudação, não é? Olá, seja bem-vindo para mais uma aula do nosso curso XXL, ok? Uma contextualização da sua aula. Por quê? Não é? Qual é a sequência? Bom, como nós vimos na aula passada, a possibilidade de criar X. Nessa aula, nós vamos continuar e nós vamos aprender a criar um produto Y. Certo? Então, justamente aí, você já está anunciando o tema da sua aula e os objetivos. O objetivo da sua aula é aprender alguma coisa nova. Que coisa é essa? Ok? Assim, na verdade, quando você faz essa contextualização e quando você apresenta o objetivo da aula, você está fazendo o que a gente chama de contrato. Não é? É um contrato didático. O aluno sabe que ele vai aprender aquilo, então ele se compromete, ele está preparado para aquele aprendizado. Se ele não quiser, em um curso online, ele tem a facilidade de pular essa aula, certo? Ele não precisa ficar esperando até o final da aula para saber o que ele vai aprender. Não é surpresa, não é joguinho, não é? Um curso online tem que ter objetivos muito claros e o aluno tem que ser sempre informado dos seus objetivos. Assim como no início do curso você vai fazer uma aula apresentando o curso, você vai em cada aula também apresentar a aula. Certo? São algumas palavras, você não precisa fazer um texto agora, assim, um texto enorme. 1 minuto, 2 minutos para a abertura da aula é mais do que suficiente, ok? Bom, então, continuando para o meio, não é o desenvolvimento da nossa aula. O que é evidente, o desenvolvimento da sua aula é a explicação do conteúdo em si. Pense em começar do começo, certo? E a não dar muitas voltas com isso. Você tem um objetivo de aprendizagem. O seu objetivo é criar o produto Y. Então, é isso que você vai fazer nessa aula. Você não vai fazer outras coisas. É exatamente isso. Então, 5 minutos, 6 minutos deve ser, então, o tempo para o desenvolvimento. É claro que eu sei que isso nem sempre é fácil, mas tente ser muito objetivo nas suas aulas, por isso a importância de escolher um tema somente por aula, ok? O fechamento, não é o final, o grand final da sua aula, vai ser sempre uma chamada para ação, e essa chamada para ação aqui não é compre alguma coisa, não é como a gente escuta muito no marketing. Essa chamada para ação é para que o seu aluno desenvolva justamente o que ele aprendeu na aula. Ele não deveria aprender a criar um produto Y. Então, convide-o para fazer isso. Convide-o para criar esse produto Y e compartilhar com você. E aqui você já pode, então, fazer a chamada para a próxima aula. Uma boa frase de fechamento seria, por exemplo, bom, então agora é com você, faça, não é? Desenvolva o seu produto Y, porque na próxima aula nós vamos aprender a desenvolver o produto Z. Pronto, você chamou para a ação, chamou o seu aluno a desenvolver essa ação e você já fez a chamada para a próxima aula. Ok? Na próxima aula, você vai começar da mesma forma, não é? Olá, seja bem-vindo. Na aula passada, nós fizemos o produto Y, não era? No produto Y e agora, então, nós vamos aprender a fazer o produto Z. Pronto. Você explica o produto Z, mostra para ele como criar esse produto Z e já faz o seu próximo. É claro, você vai variar essas frases, não é? Para não dizer sempre a mesma coisa, não é? Eu começo quase todos os meus vídeos com olá, olá, seja bem-vindo, não é? Mas é você que tem que saber, você que vai achar a sua própria maneira de se expressar e de falar com os seus alunos. Voltando à questão, então, da duração da aula. A gente costuma dizer que 7 minutos é o tempo ideal para a duração de uma videoaula. Porque você tem que pensar também que uma videoaula, como a gente já falou, é um tema por aula, certo? Um tema por aula com um objetivo de aprendizagem. Você tem que pensar, se você voltar a pensar na questão da escada,
não é? O seu aluno talvez tenha que subir essa escada durante muito tempo, de repente essa escada é uma escada longa, não é mesmo? E se ele precisar subir 2 ou 3 lances de escada sem fazer uma pausa, o que vai acontecer? Ele vai chegar completamente acabado, não é? Em cada final desse lance de escada, ok? Então, dê tempo ao tempo, dê tempo para que o seu aluno suba essa escada para que ele se desenvolva e que justamente cada lance de escada alcançado seja um marco nesse caminho do aprendizado, ok? Talvez o seu aluno, principalmente os alunos de curso online, são alunos que estão em movimento. Às vezes eles estão no escritório, eles estão em casa, não é? Eles estão de férias e estão lá aproveitando para fazer um curso. Eles estão na fila do banco, não é? Porque hoje uma grande maioria das pessoas acessa os nossos cursos também a partir dos aparelhos móveis, certo? Então pense nessas aulas curtas. Não é? Esse é na verdade, o que a gente já chama hoje em dia de microlearning. Eu sou péssima em inglês, já falei para você, não é? Então, são essas microaulas, não é? Então, um tema, um objetivo de aprendizagem. E assim, com certeza, você vai conseguir fazer suas aulas de 7 minutos, 10 minutos no máximo. Ok? Assim você vai estar justamente ajudando o seu aluno, você vai estar colaborando para que ele possa evoluir na aprendizagem sem justamente ficar cansado e sem, principalmente, não é? Sem fazer com que ele fique desmotivado para conseguir continuar aprendendo. Porque se ele passar por um grande tempo, se ele passar um módulo inteiro sem fazer nenhuma atividade, sem aplicar o que ele está aprendendo, quando chegar a hora de aplicar, vai ser talvez muita informação de uma vez só, ok? Então, pense nisso. Sequência de ações, no final, sempre uma atividade simples, uma atividade curta, para que o aprendizado daquela aula já possa ser aplicado, ok? Bom, eu tenho quase certeza de que seguindo essas 2 regras de ouro, você vai conseguir sim criar bons roteiros para as suas videoaulas. E se você escrever os roteiros como eu fiz para este vídeo, você vai poder, por exemplo, transformar o roteiro que você escreveu em um post para o seu blog, o que vai ajudar e muito na divulgação do seu trabalho e dos seus cursos online. Então, pense nisso também, pense em escrever o seu roteiro. Você não vai precisar ler o seu roteiro, não é para que você não fique preso a uma leitura, você vai poder falar livremente, mas se você escrever o seu roteiro, não somente você vai ter esse suporte escrito e se você precisar você vai lá e vai olhar, como você vai poder usar isso também como material de divulgação para os seus cursos, assim como os slides que você cria também, ok? Mas bom, se você tiver alguma pergunta ainda sobre essa questão, deixe seu comentário aqui e eu vou tentar responder o mais rápido possível. E claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e assine o nosso canal porque na semana que vem tem mais perguntas e respostas.